Olá, eu sou o Dr. Januário Júnior, médico dermatologista, atuo há mais de 10 anos na área capilar e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o folículo piloso, tá? Que é aquela estrutura que produz o fio, é como se fosse a raiz do cabelo, é onde o cabelo, é onde a fibra do cabelo é produzida, né? Então aqui nesse modelo a gente tem até uma demonstração de como é que o aspecto do folículo piloso dentro da pele, né? Que seria essa estrutura aqui. Ele é composto de várias partes, uma glândula que produz oleosidade, existe também uma estrutura muscular, um feixe muscular, nervos, artérias, veias. É como se fosse um pequeno órgão, gente. Por isso que quando a gente vai fazer o transplante capilar, nós não podemos retirar fios de outra pessoa para um determinado paciente, porque o organismo iria rejeitar, justamente porque o folículo piloso ele é como se fosse um órgão, um mini órgão, digamos assim, tá? Então é nessa estrutura que o fio, a fibra do cabelo, ela vai sendo produzida, né? E o que é que isso tem de interesse com relação ao transplante capilar? Quando nós fazemos o transplante capilar, nós extraímos unidades foliculares, que é como se fossem conjuntos de folículos. Uma unidade folicular, ela pode conter 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 folículos. Então esses folículos muitas vezes eles se agrupam na pele e vão produzindo fios meio que em conjunto, como se fossem grupamentos de fios. Então esses grupamentos de fios, né, nós chamamos de unidades foliculares. Quando nós fazemos a extração, a etapa da extração do transplante capilar, nós utilizamos um aparelhinho e nós vamos retirando as unidades como um todo, ou seja, a gente tenta focar naquelas unidades que tem mais fios. Por quê? Porque isso vai trazer um resultado estético melhor, mais fios, mais cabelo para o paciente. No lugar de eu escolher, né, unidades foliculares que só tem um fio, eu vou sempre dar preferência àquelas que tem mais fios. Por quê? Porque vão me trazer um resultado melhor, mais volumoso. A não ser em determinados casos, como por exemplo na formação da linha frontal, que realmente é interessante utilizar unidades foliculares com um fio só para trazer mais naturalidade. Mas de forma geral, quando a gente quer dar volume de cabelo, nós tentamos sempre colocar unidades foliculares com mais fios, tá? Então, inclusive o nome da técnica, que é a técnica FUE, ela vem do inglês Follicular Unit Extraction, que significaria extração de unidades foliculares. Então é justamente o que a gente vai tirar, né, no processo da extração, a gente utiliza o punch. Nós vamos tirar conjuntos de folículos, que nós denominamos unidades foliculares, tá? Na calvície, o que acontece com o folículo? Ele vai atrofiando, gente. Muitas vezes os pacientes pensam que a calvície ela se dá por uma queda de cabelo. O cabelo estava ali, ele caiu e não nasceu mais. Na verdade, não é bem assim, gente. O que acontece é que esse folículo aqui, essa estrutura, né, nós chamamos de folículo piloso, ela vai murchando, é como se ela fosse atrofiando. Um termo mais adequado na dermatologia seria miniaturização. Ela vai se transformando numa miniatura. Então, consequentemente, ela vai produzir um fio cada vez mais fino e mais curto ao longo do tempo. Então, aquele fio que era grosso, comprido, ele vai se tornando uma penugemzinha de cabelo, praticamente imperceptível. Isso ao longo dos anos, né? O fio cai, nasce outro, só que ele nasce mais fino e mais curto. No próximo ciclo, a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, aquele fio ele vai praticamente desaparecendo. É isso que acontece no processo da calvície, tá? Então, espero que tenha dado para compreender um pouco melhor essa anatomia do folículo, né? Que ele fica nessa camada, nós chamamos da derme, já encostadinho ali na parte da gordura da pele, ele é um pouquinho mais profundo, né? Então ele fica nessa transição da derme mais profunda com o tecido subcutâneo, que seria aquela camada de gordura da pele. Então, espero que tenha dado para entender um pouquinho mais como é que é essa anatomia do folículo piloso. Acho que mostrando esse modelo fica mais fácil do paciente, né, compreender.
tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, segue a gente, tá? Nós temos também o nosso Instagram, que é o @drjanuariojúnior, que também tem muita informação bacana, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.